Nova York sempre foi um destino muito óbvio pra gente. É uma cena de filme, às vezes parece tão inalcançável. Se a gente falar pra Orlando tem mais chance, será que a gente fala pra Miami tem mais chance? Mas não, a gente queria ir pra Nova York, a gente falou, não, vamos assumir o risco, é o que a gente quer e a gente vai levar isso. Como também tem que ser a nossa verdade. E é o que a gente quer de verdade, né? Ter a experiência prévia antes de ir lá, você estar no lugar respondendo as perguntas, foi o que fez a gente falar, não, vamos fazer com eles. Tava meio que também se combinando, você fala tal pergunta porque você preparou melhor ela. Se for de tal tema, eu respondo. E caso de, na simulação, ela fazia uma pergunta da qual o Clayton não estava tão confortável de responder, e ela falou, Clayton, as perguntas que ela fez, assim, algumas tinha pegadinha. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio da Move e hoje a gente vai bater um papo com o Gabriel e o Clayton, que foram aprovados no visto de turismo americano e eles estão se preparando para viver uma viagem que para muita gente parece cena de filme. Então, pensa comigo, Nova York, final de novembro, cidade entrando naquele clima natalino, decoração para todo lado. Sinceramente, difícil não criar expectativa, né? Mas, além da viagem em si, o que eu acho que é muito legal na história deles é a forma como eles encararam todo o processo. Desde o começo existia um planejamento muito claro, muito alinhado com o momento da vida deles, e isso acabou deixando a entrevista muito mais natural. Então, hoje a gente vai falar sobre preparação, nervosismo, entrevista consular e, claro, sobre essa viagem que já promete render muita história. Gabriel, Clayton, sejam muito bem-vindos. Para começar, eu quero que vocês se apresentem para quem está assistindo, contem um pouquinho de vocês, do trabalho de vocês hoje, de onde que surgiu essa vontade de fazer essa viagem para os Estados Unidos. Meu nome é Clayton Fernandes, nós somos aqui de Santa Catarina, nós somos empresários e sócios, nós temos uma corretora de seguros e nós trabalhamos já há um tempo já nesse mercado, né? O Clayton, ele é corretor financeiro, ele é consultor financeiro, a gente tem uma empresa de corretagem de seguros, de soluções financeiras, eu trabalho na parte administrativa, de marketing. Que demais, que demais. Agora sim, me contem uma coisa, por que Nova York? Nova York sempre foi um destino muito óbvio pra gente. E às vezes a gente ficava se perguntando por que é tão óbvio, assim, porque é uma cena de filme, séries famosas se passaram lá, filmes famosos se passam lá, é um lugar tão deslumbrante, assim, na nossa imaginação, a gente nem conhece, a gente nunca foi lá, mas é tão deslumbrante, dá tanta vontade de conhecer, que às vezes parece tão inalcançável, sabe? Que a gente ficou pensando, será que Nova York? Será que deve ser muito difícil, porque tá no filme, não tá na nossa realidade, assim, no nosso dia a dia, né? Então a gente pensou, por que não Miami? Por que não Orlando? E também nessa pesquisa de tirar visto, a gente fica pensando, será que se a gente falar para Orlando tem mais chance? Será que a gente fala para Miami tem mais chance? Mas não, a gente queria ir para Nova York, a gente gosta, a gente sente uma conexão por sermos duas pessoas muito ligadas à cultura. A gente quer ir no final do ano e casar ali com também as decorações de Natal, que é o nosso feriado favorito. Então, todos os caminhos levavam para Nova York e a gente falou, não, vamos assumir o risco, é o que a gente quer e a gente vai levar isso. Como também tem que ser a nossa verdade e é o que a gente quer de verdade, né? Eu acho muito legal vocês trazerem isso, porque acho que todo mundo cresceu vendo algum filme americano, né? Já imaginou Nova York nessa época do ano, né? Durante o ano ali, sei lá, eu pelo menos eu penso nos filmes do Homem-Aranha. Natal me remete a Esqueceram de Mim, ou Friends, por exemplo. Então, é muito legal vocês trazerem também essa perspectiva, porque acaba sendo o sonho de muita gente, né? E ainda no meio desse planejamento de vocês, tem um aniversário no meio disso tudo, né? Dia 22 é meu aniversário e ficar ali uma viagem de uma média de 6, 7 dias, né? E poder passar o aniversário numa cidade assim que você idealiza tanto. Imagina, eu tenho 27, vou fazer 28 anos. E tá num lugar, e nunca ter feito uma viagem grande internacional. A gente já foi para América do Sul aqui, Argentina algumas vezes, Uruguai, Paraguai, o Pedro já foi pro Chile. Mas uma viagem grande, assim como Nova York ou Europa, né, se não fosse, é um presente super legal, né? É uma experiência super legal de poder passar o aniversário lá. Então,
a energia que a gente emanou o tempo todo, assim, foi, nossa, tomara que dê certo, porque se der certo vai ser muito legal. A responsabilidade da viagem ser inesquecível ficou alta agora, né? E pelo que vocês falaram ali, vocês comentaram a Broadway, né? Que é algo que a gente quer conhecer. Vocês já começaram a montar um roteiro para viagem de Broadway, Central Park, Estátua da Liberdade, lojas, bairros, esse tipo de coisa? Sim, eu falo assim que dentro do nosso planejamento, assim, nós já colocamos roteiros que nós gostaríamos de visitar. Eu falo assim, uma viagem precisa ser programada bem antes de comprar passagem, né? Então, desde a Broadway, qual peça que nós gostaríamos de assistir, os principais pontos que nós achamos interessantes e que momento que nós gostaríamos de ver. E eu falo assim que parecia que estava tudo conectado, até no Globo Repórter, né? Tava falando sobre Nova York. Nossa, é absurdo, assim, tudo que a gente, desde quando a gente Sério? começou a correr, assim, atrás do visto, que foi, eu acho que o processo foi bem rápido, assim, foram 3 meses, e eu tinha aquela impressão de que o processo durava 1 ano, porque teve um momento que demorava muito, né? Mas desde quando a gente começou o processo e querer correr atrás, assim, a gente viu muita gente em Nova York, a gente viu amigos nossos indo para Nova York, a TV, o Globo Repórter do nada fez uma baita matéria de 2 ou 3 semanas sobre Nova York, então começou a acontecer muito chuva de pessoas que a gente conhece ou coisas que a gente assiste se passando em Nova York. E você falou sobre roteiro, o nosso Visa Manager também no processo da Move nos orientou a criar um programa de viagem e a gente inclusive fez, imprimiu, a gente levou para entrevista e a gente não fez assim à toa, a gente realmente pensou o que a gente gostaria de fazer no primeiro dia, no segundo dia. Então a gente fez um planejamento de 6 dias, a gente colocou o que a gente gostaria de fazer nos 6 dias da primeira caminhada, quando a gente chegasse, para o jantar de despedida. A gente pesquisou alguma peça que a gente gostaria de assistir. A gente está entre 3 peças, mas a gente está mais tendendo a ver Rei Leão, então a gente foi atrás para ver o ingresso. A gente descobriu que tem uma loja que, se você for no dia, tal horário, você consegue talvez mais barato. E isso ajudou até a gente claro, a querer de fato pesquisar para nossa viagem, mas também, tipo, qualquer coisa na entrevista, se surgisse alguma pergunta, a gente também mostrar que a gente fez o dever de casa e ele ser o mais ligado com aquilo que a gente quer de verdade, né? Não montar por montar. O que a gente quer fazer lá de fato, né? E olha como isso é importante, né? Porque o consulado ele não espera um plano mirabolante, né? Ele quer entender se a viagem conversa com a história da pessoa, com o momento de vida dela, com o objetivo do visto, né? Então vocês já tinham tudo isso mapeado. E vocês citaram ali a peça, né, do Rei Leão na Broadway. E eu queria saber se vocês têm ali alguma experiência que é aquela que vocês falam, poxa, isso aqui a gente precisa viver quando chegar lá. Um passeio que a gente quer fazer, sem dúvida, é ir para a Estátua da Liberdade, apesar de talvez não ser o grande encanto que a gente vai sentir, mas talvez aquela sensação de Estamos aqui. estamos aqui, a gente se esforçou, deu certo. E ter essa sensação de gratificante. Mas tem tanta coisa para fazer em Nova York que é um pouco difícil escolher uma só, né? E algo que remete muito ao que nós gostamos e nós queremos muito também fazer é ir na Rockefeller para ver a decoração já que a árvore, nós pesquisamos também, né? Que a árvore de Natal já vai estar montada, já vai começar a ter todas as atrações, então isso nos motivou bastante também. Então eu falo assim que conhecer o ponto principal, né? Que é a Estátua da Liberdade, ver o Rockefeller, que deve ser incrível. Passear pelo Central Park. Sim. E eu falo assim, a gastronomia em si, né? Comer lá nos principais pontos, é o que nós vemos bastante, né? Uhum. E agora sim, meninos, vocês mencionaram que vocês fizeram um processo muito rápido, né? Levou pouco tempo, mas em que momento que vocês decidiram procurar ajuda para o processo? A gente sabe que o processo do visto, primeiro ponto, é um processo caro. Porque tudo que você for fazer em relação ao consulado ali, né?
a criação do visto vai ser pago em dólar. Na nossa cidade, no nosso estado, não tem o consulado, então a gente teria que também pagar transporte, hospedagem, inclui todos os pequenos gastos como alimentação também. E a gente queria fazer o tiro mais certeiro possível, fazer com que se a gente vai gastar, se a gente vai entrar num processo que vai ser um valor já significativamente caro pra gente, vamos tentar fazer com que seja caro mais uma vez do que a gente fazer por conta. Por exemplo, eu falo inglês, eu poderia fazer a tradução, só que tem, não técnicas, mas tem formas melhores de se preencher que só com o que a gente sabia, talvez não teria sido as melhores formas. Por exemplo, se a gente ficar só pesquisando na internet como preencher, ou como um criador de conteúdo vai falar que você tem que ser objetivo, tem que ser seco e objetivo. O outro vai falar, não, você tem que conversar, tem que falar, tem que deixar, tem que escrever toda a história da sua vida. Então, para não ter dúvida, a gente preferiu falar, não, vamos atrás de uma assessoria que trabalha com isso, que tem isso todos os dias, que tá ativo, sabe como funciona, sabe o que não funciona. Então, vamos investir para que seja certeiro. E tanto que a gente sentiu assim, que se não fosse, a gente não passasse, o melhor a gente tinha dado. A gente fez tudo certinho. Então, teria sido alguma coisa que não estaria no nosso alcance naquele momento. Então, seria o momento para a gente ir para algum critério que o agente consular ali entende que não seria. Mas a gente foi com a sensação de nervosismo pelo toda a experiência, mas de que o que estava no nosso alcance a gente fez. É bom sempre buscar um especialista. Eu sempre falo isso tanto no meu trabalho, né? Que eu falo que quando você é especialista de algo, você consegue enxergar o processo de uma maneira diferente, né? Por isso que nós buscamos especialistas nisso. Daí nós começamos a pesquisar, o Gabriel foi atrás para ver, e aí ele encontrou vocês, viram todas as avaliações. Inclusive aqui no YouTube, né? Sim, inclusive no YouTube. E é isso, então assim, é muito bom quando você tem um suporte, porque tem certos pontos assim do que você pode falar, que você pode escrever, que se você colocar de uma maneira correta, fica melhor, sabe? Nós vimos algumas questões assim também, né, de como falar e tudo mais, e foi muito bom. Uhum. Como que vocês conheceram a Move? O que fez vocês sentirem confiança para seguir com a mentoria? O que arrematou foi a entrevista, a simulação, sem dúvida. Poder ter a experiência prévia antes de ir lá, você estar no lugar respondendo as perguntas, foi o que fez a gente falar, não, vamos fazer com eles, porque tem esse momento. Eu lembro que também teve um vídeo que foi muito específico, que me chamou a atenção, que foi com uma ex-agente consular. Verdade. E eu falei, nossa, legal, eles têm esses profissionais na equipe, assim, né? Então, esses diferenciais que fez a Move ser disparado a ganhadora comparado a qualquer outra assessoria que a gente chegou a pesquisar. Poxa, que bacana. E assim, antes da preparação, qual que era a maior insegurança de vocês sobre a entrevista ou sobre o processo? Não entender, na verdade, o processo todo, né? Como que funcionaria, no sentido de como que é a entrevista. Uma coisa é assistir os vídeos, né? Mas é muito genérico, né? E também, como que a gente organiza nossas informações? Porque a verdade, né, a gente sempre... A chave do processo inteiro é você contar a sua história, né? Só que às vezes essa história é confusa até pra gente. Então, como que eu organizo a minha vida para contar em um tempo assim curtíssimo? Em 30 segundos eu tenho que explicar uma coisa que pode ser embolada. Isso acontece muito, né? Às vezes o casal já tem um planejamento super coerente, mas ainda não sabe como transformar isso, como você disse, né, numa entrevista clara, objetiva. Teve um momento muito legal que a Visa Manager de vocês comentou comigo que
no começo vocês acabavam respondendo tudo muito no individual, né? Isso foi uma mudança no mindset da gente, assim, que fez toda a diferença. Porque, assim, é muito engraçado, porque na nossa vida em si é nosso, né? Mas nós ficávamos com medo assim, mas se ela pedir documento não estar no nome nosso, sabe? E aí depois que ela deu sei lá, ela falou uma coisinha pra nós assim, nós entendemos. Nós somos uma união, então tudo é nosso no sentido, se aplicando como um casal, como uma família. Então nós estamos fazendo uma entrevista de família, né? O papel, por exemplo, o Clayton, ele comprou um imóvel, tá no nome dele, eu tenho um imóvel com o meu irmão, e daí até a simulação a gente levou muito isso de o Clayton tem o negócio dele, eu tenho o meu negócio. E parecia que nós éramos parece que duas pessoas aleatórias que caíram de fazer junto a entrevista. Mas realmente é exatamente isso. A gente tá indo como uma unidade. Nós dois somos um e a resposta é nossa. Tanto que uma das perguntas que fizeram pra gente foi a renda, e a gente respondeu: a renda da família é essa, e foi essa a resposta que a agente consular na hora queria, né? E assim, isso é um detalhe muito importante para quem está assistindo, tá? Porque casal não precisa parecer duas entrevistas separadas acontecendo ao mesmo tempo. Quando existe um planejamento construído junto, isso precisa aparecer na forma como o casal se comunica. Então, não é sobre decorar a resposta igual, é sobre mostrar coerência, complementaridade e sintonia. Queria saber para vocês agora, antes da gente chegar nessa parte ali da entrevista, uma parte que antecede a ela e que, para mim, particularmente, é uma das partes mais divertidas que vocês comentaram, que é a preparação. Queria saber como é que foi para vocês passar pela simulação da entrevista. Não vou falar que foi tranquilo, porque meu coração estava disparado. Foi muito legal ter feito a simulação, porque no dia anterior à simulação, a gente tava meio que também se combinando. Você fala tal pergunta porque você preparou melhor ela. Se for de tal tema, eu respondo. E caso na simulação, ela fazia uma pergunta da qual o Clayton não estava tão confortável de responder, e ela falou: Clayton, nananana. E o Clayton se embananou na resposta. Sim. E também a gente entendeu muitos insights saíram, e com certeza eu sinto que muito do nosso conforto ali na hora de saber o que responder na hora da entrevista real foi devido a gente ter tido o processo da simulação, porque o que a gente comentou agora há pouco, né? Nós somos uma unidade, nós somos um casal, que nem você falou, não é uma entrevista individual. O tempo todo ela fazia algumas perguntas individuais, mas sempre entendendo que nós estávamos aplicando juntos. A questão de os dois têm que saber 100% das respostas e tem que se sentir confortável. Então, para isso, tem que praticar. Ela deu a dica também da gente fazer em pé, segurando a pastinha. A gente tá com a pastinha, a gente nem desmontou a pastinha, a gente já fez a entrevista umas 3 semanas atrás. A gente ainda tá com as pastinhas intactas aqui, cheia de papel, com anotação, né? A gente levou essa pastinha, as duas, cheia de anotação aqui para facilitar. Isso foi uma coisa que a nossa Visa Manager também passou a dica na simulação, de deixar tudo bem separadinho, porque na hora a gente pode ficar nervoso e não achar um papel específico se ele perguntar. Da simulação eu percebi assim que no começo assim eu tava muito nervoso e eu senti assim que as perguntas que ela fez assim, algumas tinha pegadinha, que foi muito bom, mas como nós sabíamos, era verdade o que nós estávamos falando e nosso objetivo era coerente, então no momento que ela fez uma pegadinha assim, nós, na mesma hora nós respondemos de uma maneira tranquila, não desesperamos. Não é isso. Não, nós falamos, não, na verdade nós estamos planejando ir para Nova York. Então foi muito legal os insights depois que ela passou assim, porque eu acho que mudou muito, foi um divisor de águas
sobre várias coisas para nós, né? Não só sobre a entrevista, sobre a vida também. Nesse primeiro momento a gente aprende a contar a nossa história, a gente aprende a importância da organização, dos fatos, a importância de colocar ali hierarquias de importância, que é uma coisa que a nossa Visa Manager também nos ensinou, o importante fica em cima, o resto dá força ao importante, né, o que está respondendo a pergunta principal. Ao longo de todo o processo, a gente consegue deixar, né, visualizar de uma forma mais factível ali e deixar algo mais coerente, assim, porque porque o que eu via muito e que nós fazíamos antes da entrevista foi nós falávamos demais sobre muita coisa e acabava ficando meio confuso, sabe? E os principais pontos que eram muito relevantes nós deixávamos para depois. Então depois, com o feedback, assim, foi muito bom. Vocês sentem que depois da simulação é possível afirmar que vocês foram para o consulado mais confiantes? Sim. Uhum. Tanto que a gente não se sentiu com medo de fazer algo errado. A gente foi mais com a sensação de que se não der certo é o que não está no nosso controle. O que tem muito a ver com isso de... Sabemos o que a gente pode esperar da entrevista e do espaço, e a gente treinou e ensaiou para isso, né? A gente está 3 meses no processo se preparando para isso. Então, a gente foi muito mais confiante do que se não tivesse feito. Sim. E tem aquela coisa também de... Antes da entrevista também, a nossa Visa Manager mandou mensagem para nós. É tão gostoso isso, sabe? De ter esse acompanhamento até você chegar lá. Então, nós fomos confiantes, tranquilos. Sabíamos que independente de qual pessoa iria nos entrevistar, qual cônsul ia nos entrevistar, nós estaríamos tranquilos. Porque nós estaríamos trazendo a nossa verdade do jeito que nós... estudamos, né, nossa vida e seguimos todos os pontos que foi nos orientado. Poxa, olha só que legal. E é legal vocês trazerem isso, porque apesar, né, do ambiente do consulado ser aquele ambiente que pode gerar um nervosismo, né, uma pressão ali, é importante você ir consciente daquilo e ter em mente, né, de que a aprovação ou a negativa, ela não está dentro do seu controle, né? Isso é extremamente positivo porque o que acontece? Alinha a expectativa, né? Então você não fica com aquela expectativa muito alta antes de ter uma resposta, mas você vai preparado para falar a tua verdade. E isso que você falou é muito importante, né? Porque quando você vai, né, com uma boa intenção, com a intenção de realmente demonstrar o seu planejamento, cara, você chega lá pronto para explicar, né, para falar a verdade. E, claro, tem um contraponto, a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque muitas pessoas falam, poxa, ali na DS-160 eu vou preencher as minhas informações, é a minha verdade, eu não estou indo com a intenção de mentir, mas chega lá e às vezes não consegue organizar essas informações, porque o tempo ali é muito curto, você tem pouco tempo para explicar o seu planejamento para o agente consular. Então ter esse planejamento, ter essa organização é muito importante, até mesmo para você chegar ali com a expectativa alinhada, né? Eu queria ouvir de vocês, como é que vocês estavam se sentindo no dia da entrevista, como é que estava o clima entre vocês, como é que estava o coração? A gente teve uma ótima noite de sono antes. A gente foi dormir tipo 7 horas da noite, acordamos só 6 da manhã do dia seguinte, pra realmente, a gente não viu TV, a gente pagou tudo, a gente forçou na cama para ter uma noite de se deixar relaxar e descansado. Claro que na hora a gente fica... Eu não vou dizer que eu fiquei com medo, mas a gente fica ansioso. Porque, nossa, a gente se preparou para estar aqui, a gente está aqui agora. Então, ver a dinâmica, tem muito segurança. A gente não se sentiu intimidado. Não. Mas acho que a gente ficou naquela ansiedade de fazer tudo perfeitinho, assim, o mais correto e
responder tudo também certinho. Uma hora só no início que eu me embolei com uma pergunta muito boba e nem era com agente consular, era no momento de entrar no consulado, a gente passa por um tipo de recepção ali. O funcionário que estava ali no momento perguntou o que a gente era. Eu esqueci, me deu branco, o que a gente é. Aí eu respondi. A gente é... Eu falei relacionamento estável, mas é união estável. Mas depois tudo fluiu muito certinho, assim. Todo mundo foi muito solícito, né? A gente tem contato com pessoas, acho que 5 vezes, que é lá fora, com seguranças, uma recepção. A gente foi em Porto Alegre, então tem CASV, mas tem uma etapa antes ali, não sei exatamente o que é essa etapa antes. E depois o agente consular americano, né? Todo mundo, nesses momentos, foi muito solícito. O segurança na fila para chegar no agente consular americano, ele falou, tipo, qualquer coisa, levante o braço, a gente ajuda. Se precisar ir no banheiro, é assim que funciona. Se passar mal, nos avise. Criar um ambiente que eu acho que é para nos acolher. Inclusive, as placas lá em Porto Alegre, estava escrito: calma, respire. Sim. E então falei, caramba, que então eles sabem que a gente fica nervoso e eles, de certa forma, não querem que a gente fique nervoso porque entendem que isso pode nos atrapalhar. Durante o momento ali em que vocês estavam esperando, né, aguardando na fila, vocês chegaram a observar os outros agentes consulares, as pessoas que estavam fazendo a entrevista. Como é que estava a reação de vocês em relação a isso? O Cleiton viu. Eu gostava de ficar olhando. Eu fiquei olhando como cada agente, né, consular, ele se comunicava ali, conversava com as pessoas que estavam sendo entrevistadas. Eu ficava olhando também pouco, assim, a entrevista das pessoas, assim, para tentar concentrar no nosso. Mas bem, eu acho que no final não tinha como não prestar atenção. Porque a face das pessoas mostrava assim, se ela foi aprovada, se ela não foi reprovada. Mas chegou um momento, assim, quando nós estávamos quase chegando, eu olhei para ele e falei assim, independente, né, de quem for, nós vamos dar o nosso melhor. Assim, Você estava tranquilo. eu tava tranquilo porque o Cleiton tava olhando bastante as pessoas. E eu pensei, putz, se eu ficar também nessa, eu acho que eu vou ficar nervoso. Então, eu fiquei mais quieto na minha, não ouvi entrevista de ninguém. Eu só ouvi quando era inevitável, porque eles falam através do vidro, tem uma caixinha de som ali. E quando a gente estava bem na última fileira para entrar, tinha alguns momentos que a gente escutava, assim, mas... eu tentava forçar, tipo, não escute. O Cleiton, ele já sabia com quem ele queria ir, já sabia com quem ele não queria ir. E eu falando pra ele, não, qualquer um tá bom, qualquer um a gente vai mandar super bem. Mas acho que vai de cada um. O Cleiton se sentiu mais confortável olhando, observando... e entendendo como que era a dinâmica ali, eu me senti mais confortável me concentrando e não querendo prestar atenção, porque podia talvez entender. Né? Tinha um ali que era muito cara de carrasco, tinha uma que era muito cara de gente boa. Então é inevitável a gente pensar, seria tão legal ir com ela, e não quero ir com ele. Então pensei, vamos tentar, eu vou tentar não ficar prestando atenção, mas é inevitável. Sempre vai ter alguém que é aparentemente super legal, uma pessoa que é aparentemente muito braba. E eu vejo assim, pelo que eu percebi, assim, dava pra ser nítido, assim, quem não tinha assessoria, quem não estudou direito o caso, quem não preparou, sabe? Porque vi casos do agente consular falar pra pessoa assim, visto negado. E aí ela ficou querendo, pedindo a justificativa dele porque foi negada, sabe? Então, acontecia casos assim. E acho que só também complementando, não quer dizer que uma pessoa seja legal, outra ruim. Com certeza.
todo mundo que tá ali tá fazendo o trabalho deles, mas é personalidade, né? Eu também não sou 100% alegre e feliz com todo mundo que eu vejo por aí. E também eles não são obrigados. Mas tem gente que a gente fala, sente um pouco mais já, e ela parece tão mais carinhosa do que o outro ali, que parece tão sério. E assim, a pergunta que não quer calar, que tá gritando aqui na minha cabeça, no fim das contas, vocês caíram com a gente consular que vocês queriam cair? Caímos, Sim. Caímos. Foi uma querida. Foi muito Nossa, querida. ela foi muito querida. Foi muito legal. A gente se sentiu com sorte nesse momento. Com sorte de, no momento que a gente tá tenso, cair numa pessoa que parece te acolher. É legal comentar uma coisa muito importante, que assim, o consulado ele presta muita atenção em coerência de rotina, coerência financeira, coerência do relacionamento. Então, quando o casal consegue construir isso junto durante a conversa, a entrevista ela acaba ficando muito mais sólida. E teve algum momento ali em que vocês perceberam que a entrevista ela tinha encaixado, que as coisas estavam correndo bem? Tão tranquilo o jeito que ela conduziu, que ela né? conduzia, porque ela começou, nós tínhamos um acordo assim que ele ia falar a maioria das coisas, né? Então ela começou as perguntas, daí o Gabriel começou a falar, depois ela direcionou para mim e nós fomos respondendo de uma maneira muito tranquila. E teve um momento que ela me perguntou algo, mas eu não entendi. Eu pedi, por favor, você pode repetir novamente? E ela tranquilamente repetiu, daí eu respondi o que ela perguntou. Pronto. Eu acho que não tem uma pergunta assim que tenha arrematado a entrevista, e sim como você falou, a coerência, né? De a gente estar se apresentando como um casal, que a gente tem um objetivo, a gente tem um plano, a gente consegue provar como que a gente consegue realizar esse plano, por que que a gente tem que voltar após esse plano. Não seria uma pergunta que vai te aprovar ou te reprovar, mas sim O planejamento inteiro, tudo, né? Todas as perguntas, porque se uma pergunta for perfeita, mas as outras não... E quando ela falou que o visto tinha sido aprovado, qual que foi a reação de vocês? A gente... Foi muito engraçado, né? Porque ela era muito expressiva, daí ela fez um joinha assim, que eu nem lembro. Visto aprovado. Olha que é isso. E nós sentimos isso. E a gente não escondeu, a gente falou... E quando a gente virou pra sair... Você ficou olhando pra baixo. Da janelinha, eu fiquei olhando pra baixo, mas assim, Eu sorriso, não. a gente não conseguiu Eu olhava disfarçar. pra todo- E a gente percebeu muita gente vai lá e faz poker face, assim, caramba, não vou expressar se... Era difícil olhar as pessoas que estavam saindo e não dava pra entender que se sim ou que se não. Apenas uma mulher lá que fez uma festa, ela apontou pra um quadro que tinha dançado a Liberdade e falou assim... mas fora ela e a gente, é difícil ver, mas a gente saiu sorrindo. A gente ficou muito feliz. Dava pra ver, né? Todo mundo percebeu que nós fomos aprovados. E quem foi a primeira pessoa para quem vocês contaram da aprovação? A gente tá deixando tudo tão entre a gente, pra falar a verdade. Nós contamos pra nossa... Pra Visa Média. E agora pro YouTube inteiro. E meninos, agora que o visto já saiu, qual que é a ansiedade número 1 para essa viagem? Porque nós já temos tudo um roteiro, né? Então, assim, o roteiro nós já temos. O local, mais ou menos, onde nós queremos ficar, também nós pesquisamos bastante, já temos noção. É realmente encontrar o melhor momento de comprar passagem e viajar. E a gente só não comprou ainda a passagem porque a gente estava pesquisando tem um mês que geralmente a passagem fica um pouco melhor, a gente está deixando chegar esse mês para daí ser o limite, né? Para não deixar passar dele. Mas a gente já quer comprar a passagem para ir para lá. Sim. Pra gente encerrar, eu queria saber assim, olhando para tudo, né, para tudo isso, o que vocês acham que mais fez diferença para a aprovação de vocês e que conselho vocês dariam para outros casais que estão inseguros
para aplicar para o visto? Eu acho que o que fez a diferença, assim, a Move Vistos, a assessoria, foi uma baita diferença, porque foi um apoio não só técnico, estratégico, mas eu acho que emocional, deu um certo tipo de amparo. A gente se sentiu acolhido em alguns momentos, e a gente sabia que uma pessoa que trabalha com isso estaria ali disponível para nos ajudar. A Visa Manager com as dicas, a pessoa que vai lá e faz o preenchimento, a tradução, e a parte legal assim, de tudo que a gente está colocando ali é de fato nosso. A empresa, né, ela é muito correta também em fazer com que as respostas sejam nossas, mas respondidas da melhor forma possível. Ensaiar bastante, foi ótimo. A gente ensaiou com a gente ensaiou com a inteligência artificial. Foi muito legal também. Esse diferencial eu gostei bastante do acesso, que depois da entrevista você tem o acesso para ficar fazendo as entrevistas lá. Achei muito bom. Eu falo assim, de você planejar e trazer sua verdade, de ter um acompanhamento também é muito bom. Eu sempre falo isso e sempre vou falar, que é a questão de, se você quer fazer algo, busca um especialista, né? E tudo que nós vimos assim, nós com certeza super recomendaríamos fazer com a Move Vistos. Não tem como dizer, assim, a nossa aprovação foi muito atrelada à assessoria, porque desde quando a gente falou, vamos fazer nosso visto, a gente sabia da importância de ter uma assessoria junto para fazer as coisas como eu falei. A gente não queria perder dinheiro, então é um investimento que a gente estava fazendo pro visto. Para a viagem, faz parte do custo, para que a gente não tenha um retrabalho, para que a gente não se frustre e não faça novamente depois, porque reprovei uma vez, agora estou com medo de fazer. A gente não queria. E se tivesse experiência, que tivesse sido tendo uma assessoria antes, sabe? A gente aprendeu como preenche, a gente aprendeu como que a gente aprendeu, mas passar por uma assessoria para fazer um processo que é tão importante, tão caro e uma coisa que mexe ali com seus sonhos, né, de viagem, eu diria que tem que fazer com uma assessoria. Eu faria tudo novamente igual como a gente fez, com a Move Vistos, com a nossa Visa Manager, com as nossas simulações, porque com certeza foi graças a isso, a ter encontrado o canal do YouTube, a ter visto um vídeo seu, que a gente chegou até Move Vistos, que fez toda a diferença. Então, a gente super recomenda, não tem dúvida. E uma dica que eu dou para as pessoas é isso, busque um especialista, fale sua verdade, né? Porque eu falo assim que você falando sua verdade e tendo uma assessoria, você vai conseguir fazer um planejamento muito bom. Porque, querendo ou não, é um planejamento. De todo o processo, assim, desde o começo, meio e fim, é um planejamento. Tá? Então é isso, busque uma assessoria, né? A Move Vistos. E a Move Vistos, com certeza. Gabriel, Clayton, obrigado mesmo por vocês compartilharem essa história com a gente. Eu acho que o mais legal do caso de vocês é justamente mostrar que preparação não é o que muita gente imagina, né? Sobre criar personagem. É sobre você aprender a transmitir aquilo que já existe de forma organizada, de forma natural, de forma coerente, né? Porque o plano de vocês ele já fazia sentido desde o começo, né? A diferença foi conseguir transformar isso numa conversa leve, alinhada, segura ali dentro do consulado. E eu acho que muita gente que está assistindo vai se identificar com isso. Agora, depois dessa viagem, eu vou querer atualizações de vocês, principalmente para saber se Nova York no Natal realmente entrega tudo aquilo que os filmes venderam pra gente durante a vida inteira, combinado? Com certeza. Para você que está assistindo, se esse vídeo ele te mostrou alguma coisa aqui, entrevista consular não é sobre decorar a frase pronta, é sobre clareza, é sobre coerência e principalmente sobre preparo. E é exatamente isso que a Move entrega. Aqui você não passa pelo processo sozinho, você tem alguém te ajudando a organizar estratégia, postura, narrativa e confiança
até o dia da entrevista. Então, se você quer entender como que isso funcionaria no seu caso, clica no link da descrição, fala com o nosso time e antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nele eu mostro o maior segredo dos agentes consulares sobre visto americano e depois que você entende isso, a forma como você enxerga a entrevista, ela muda completamente. Então, se você quer entender o que realmente pesa numa aprovação hoje, não deixa de assistir.